Boa noite. Mais uma vez, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo estejam com todos nós nesta noite especial. E eu vou dizer que é muito especial porque, para quem não sabe, esse nosso encontro foi adiado 3 vezes. É a terceira tentativa que deu certo, não foi? Bênção de Deus. E por coincidência ou por providência, eu sou uma pessoa que eu sou muito insistente, né? Rose sabe disso. Eu sou muito persistente naquilo que eu acredito, né? Aquilo que Deus, eu nunca acreditei, eu queria que você guardasse isso para a sua vida. Tem gente que tem um ditado que fala assim: se não deu certo porque não era para ser. Não. Nós estamos neste mundo para lutar pelas coisas de Deus. Não é porque é de Deus que vai ser fácil. E eu queria até começar esse nosso tema, né? Falando do exemplo de Nossa Senhora. Recebeu a missão de ser mãe de Deus, e aí, quando ela recebeu lá, o arcanjo Gabriel, né? O São Gabriel, pronto, a vida foi só delícia. Por quê? Porque ela tinha um rei na barriga. E aí ficou tudo fácil, né? Não foi assim. Imediatamente ela teve que andar, segundo os relatos históricos, 150 quilômetros para poder visitar sua prima Isabel. Já começou por aí. E a própria palavra diz que uma espada de dor atravessou o seu coração, né? Então, por que eu estou trazendo essa situação? Porque muitas das vezes nós desistimos da vontade de Deus porque nós achamos que é difícil. Está acontecendo muita coisa que não é para ser. Não é assim? A gente coloca logo uma desculpa e diz que não é. Não, porque aconteceu um monte de coisa, não é para fazer isso. Isso é superstição. Isso não é fé. Isso não é acreditar nos propósitos de Deus. Muito pelo contrário. Bom, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos trouxe aqui hoje, para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo de Rose, o Fabinho estava até rindo ali, né? Falar, Ronaldo de Rose, porque eu me apresento assim. Isso é nome de encontro de igreja, a gente nasceu, esse apelido aí nasceu do encontro do Segue-me, que é tia Ronaldo, tia Rose, Ronaldo da Rose, Rose do Ronaldo, e ficava muito mais fácil as pessoas identificarem. Lá no centro de Lusiana tem muito isso, não sei se por aqui tem, né? O pessoal fulano de ciclano. E aí eu adotei isso, e aí as pessoas conhecem, né? Até mesmo no Instagram, essas coisas, o e-mail, muito mais fácil, né? E eis-me aqui. E nesta noite o Senhor nos chamou para meditar nesse tema. Tema forte, tema diferente. Acho que eu nunca preguei esse tema pegando essa vertente, né? O tema desta noite para nós é: seja resposta de Deus na vida do outro. Olha como é que isso é forte. Isso é muito forte. E a gente orava aqui agora, e aí já vivia o coração, o Espírito Santo já me colocava. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho acompanhado aí a internet, está até agora que eu acompanho muitos perfis lá no Instagram, perfil católico, né? E agora tem até uma tal de bolha católica que eu nem sabia que tinha. É porque, eu vou explicar para vocês, é porque assim, com esse negócio de internet, o povo está vivendo assim agora. Eu estou aqui, tem até as câmeras aqui. Aí, enquanto eu estou lá no meu quarto, sentado na minha mesinha, falando para o meu público, eu sou uma coisa. Aí, minha vida de verdade é outra, né? E aí, as pessoas começaram a fazer o quê? A serem fiscais. E vinha muito forte no meu coração: não seja esse fiscal. Não seja esse que fica olhando, fulano, tá com caroço, tá com casca de feijão não é assim que a gente fica o tempo todo olhando? A palavra de Deus nos fala, né? Antes de olhar para o cisco que está no olho do irmão, cuida do quê? Da trave, do trem que está lá
todo tamanho, e geralmente nós somos assim. E a tal da internet, eu não tenho como pregar se não falar da internet, porque ela é uma ferramenta fundamental, como nós estamos usando aqui, né, para quem está em casa, para quem está nos acompanhando. Ela é maravilhosa. Durante a pandemia, nós evangelizamos muito através das lives, salvou muitas vidas, instrumento poderoso. Mas é um instrumento, e na mão errada ela se torna uma arma. E as pessoas hoje estão nessa vibe aí, né? Então, nesse fazer as gírias aí da galera, né? Tá nesse hype de ficar fiscalizando, de achar que pode ficar agora fazendo análise de tudo que acontece. Eu estou aqui pregando, daqui a pouco alguém faz um corte lá, pega na internet, porque aquele pregador falou isso aí vai analisar, e vamos puxar a capivara como diz, né, do pregador, para ver se ele tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Não vamos cair nessa cilada. O mundo já está polarizado demais. Nós não precisamos disso. Aqui, esse tema que foi orado na unção do Espírito, ele está nos trazendo exatamente ao contrário. Tudo que eu quero, tudo que eu espelho nos outros, tudo que às vezes eu projeto, isso é psicologia, tá? Às vezes eu projeto, porque a Rose, nossa, ela canta bonito, nossa, ela deve ser assim, deve ser assado. Ela é uma serva de Deus e tem todos os defeitos e virtudes e qualidades que todos nós temos. E às vezes eu projeto demais. Eu estou falando isso, gente, porque eu não sei se você já viveu isso ou já viu isso acontecendo. Pessoas que se decepcionam com os outros porque projetaram. Porque o pregador fulano, quem nunca, né? O fulano de tal, fui no show dele, que decepção, passou por mim e nem me cumprimentou. Nossa, não sei o que. Gente, ele é um comedor de feijão igual eu e você. Tu já imaginou, né, pegar aí o Frei Gilson, sei lá, tá até uma polêmica aí com o Frei Gilson na internet também, e aí imagina, aí a pessoa tá lá numa situação, sei lá, uma dor de barriga, sai correndo, e aí chega a pessoa para tirar foto, nossa, passou que nem, você não sabe o que a pessoa está vivendo, o que a pessoa está passando, porque a gente se justifica muito quando é a gente, mas do outro a gente sempre cobra mais. A palavra de Deus para nós, o tema nesta noite seja a resposta de Deus na vida do outro. Eu queria que você pegasse lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 27 a 30. E eu quero muito poder usar aqui o exemplo de vocês, né? Rose nos apresentou lá no início. Nós somos o Ministério Serena Face, nós participamos da Renovação Carismática Católica lá na nossa paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e estamos aqui convidados, né? Então, para quem está habituado a toda segunda-feira estar aqui a missão cantando, né? Sempre tem um pregador, agora tem um barbudo ali no violão, tem um barbudo aqui no microfone, tem uma não, barbuda não, porque ela não tem barba, né? Mas se fosse homem, essa mulher ia ser barbuda, gente. Porque é o pelo, ali é pelo. Brincadeira, gente. Mas nós fomos convidados, né, pela missão para estar aqui, para partilharmos essa palavra. E o que eu observei nos áureos e bons tempos, né, que uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente vinha, né, no carro, até o Fabinho comentou, nossa, grupo de oração, reunião de oração 7 horas, numa segunda-feira, tem que ser de fé, né? Para estar aqui 7 horas, chega aqui 15 para 7, já está todo mundo aqui, 20 para 7, já estavam os servos, né? E chama-se compromisso. Isso chama-se resposta de Deus na vida do outro. E aí vocês se reuniram aqui, vocês, né, os servos, né? As pessoas que já são da missão, se reuniram, a gente participou da oração juntos, a gente orou, né? A gente recebeu a unção, o envio para poder pregar essa palavra, porque a gente sabe que o inimigo está a todo momento tentando tirar a sua atenção para que você não escute essa palavra, mas o inimigo não tem poder, ele é um derrotado, já está derrotado. E o que me chamou muita atenção? Esse momento já é a resposta, né? Já é o nosso tema. E olha o que diz a palavra, versículo 27,
lá na página 1477 da Bíblia Ave Maria. Eu sempre falo isso, porque o povo fala, está entre Gênesis e Apocalipse, mas a Bíblia tem página, gente, então deixa eu falar a página que fica mais fácil. 1477 da Bíblia Ave Maria. A palavra diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja de Deus, constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm dom de milagres, dom de curar, de socorrer, de governar, falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? E aí, no versículo 31, ele ainda diz assim: aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Palavra do Senhor. E aí, se você tiver a curiosidade, depois você lê capítulo, depois você pode pegar de novo o capítulo 12 inteiro, o 13 e o 14, que é o estudo ali dos carismas e seus empregos. Por que o Senhor nos trouxe essa passagem hoje? Porque eu não sei, qual é o nível de tempo que você tem de participação aqui nas reuniões. Eu não sei qual é o tempo de chamado que você tem. Mas uma coisa eu sei, que cada um de nós tem um chamado único, pessoal, intransferível. E se você falar onde eu for, eu vou sempre pregar sobre isso. Sobre o quão você é único e especial. Então, não caia na cilada do demônio, tá? Não caia na cilada da comparação. Não é assim? O tempo todo, na internet, eles estão fazendo o quê? O mundo faz o quê? O tempo todo comparando. Não tem como. Não tem como. Cada pregador que chega aqui vai pregar com a sua identidade, com o seu jeito, com a sua forma. E cada um, não tem como eu, Ronaldo, pregar com o dom da Juliana, por exemplo. Porque o dom é dela, o carisma é dela, é próprio dela, é o jeito dela. Quem conheceu seu Severino, outro dia pregou lá no nosso grupo de oração, é o jeito dele, o dom dele, a forma dele. De repente eu começo a querer imitar e fazer igual, E a gente vai falar sobre imitação daqui a pouquinho. Qual é a imitação que nós devemos fazer? Por que eu estou falando isso? Porque se fôssemos só imitar, ok, estava perfeito. Mas não, a gente começa a comparar. E a gente começa a procurar no outro os defeitos. E aí a gente começa a querer do outro a resposta que nem a gente tem. A palavra de Deus para nós, ela é muito forte. Porque olha só, vocês aqui estão constituindo uma missão, que já profetizando, e talvez Deus já falou no coração de vocês, que deva virar uma comunidade. Vai depender do sopro do Espírito. É o caminho. Mas em toda comunidade, em toda casa, em todo ambiente organizado, tem hierarquia. A palavra não falou isso? Uns vão cantar, outros vão cozinhar. O que você tem que fazer é bem o que você faz. Quando você se encontrar, porque tem gente que tem esse problema, ele quer cantar, ele quer pregar, ele quer tudo. E eu ainda digo mais, viu? Quando a gente estava na formação, eu até falei sobre isso, na formação de música que a gente teve aqui. Tem gente que não deu certo no mundo, aí quer uma brecha, opa, lá tem umas câmeras, é agora que eu vou aparecer, é agora que eu vou fazer. Aí ele quer, ou seja, é vaidade das vaidades. E na realidade não foi para isso. A palavra de Deus, lá em Mateus, vai dizer assim: não se coloca uma lâmpada debaixo da cama. O que é uma lâmpada? É um objeto que conduz, pela eletricidade, lá conduz a luz, faz a luz acontecer. Mas a lâmpada por si só, ela não
produz luz. Não é verdade? Não produz luz. Sim, deixou meu garrafão aqui, obrigado. A lâmpada é só um instrumento. Se for colocada debaixo da cama, mesmo ligada, não vai fazer diferença. Mas tem, eu vou até apelar aqui agora, né? Tem a lâmpada, ela vai aparecer. Nossa, todo mundo só vai ver a lâmpada. Mas tem também a privada, o vaso, que em muitos momentos é muito mais importante do que uma lâmpada. Eu não sei se você já passou por um piriri. Eu já. Falando aqui na internet. Aos 10 anos de idade eu sofri um piriri daqueles, e menino que não fazia nunca fora de casa, sofreu. Só que um detalhe, gente, eu morava na cidade ocidental e estudava no Gama. Dei uma desinteria lá na escola. O menino sofreu, tadinho. 10 anos, que traumático que foi. Como eu sonhei com um vaso sanitário. Por que eu estou falando isso? Porque ele é tão importante quanto a lâmpada. Talvez não vai ser usado direto, não tem como pendurar um vaso, também não tem para que pendurar um vaso lá em cima, né? Mas ele é essencial. Faz o trabalho sujo, né? Não é? Não é assim? Talvez você está na cozinha, talvez você está limpando os banheiros, mas está fazendo com amor e com maestria. Eu brinco que lá em casa a gente tem as divisões de função, porque tem que ter divisão de função. Lá em casa, no contrato, o contrato lá de casa diz o seguinte, que eu sou o lixeiro, eu boto o lixo para fora. Mas esse negócio lá de arrumar as coisas lá dentro, lavar, desfregar, não é o meu departamento. A gente ajuda, mas não é o meu departamento. Até porque eu não sei fazer isso muito bem. Faço outras coisas. Tiver que carregar os trem, tiver que fazer as coisas, a gente faz. É aquilo que a palavra está dizendo. E aí você identifica o seu dom e você dá o melhor de si através do seu dom. E eu sei aqui, por exemplo, que depois da pregação parece que vai ter venda de uma macarronada, que eu vi uma propaganda, não sei se foi propaganda enganosa, mas alguém fez, alguém que sabia fazer. Eu não sei fazer macarronada desse jeito. Eu estava sentindo o cheiro só de ver o flyer lá, só de ver a propaganda, né? Já me deu fome. E a gente já reforça aqui, depois não deixe de adquirir a sua. Alguém fez. A gente nem vê quem fez, né? É igual uma música. A gente escuta uma música linda, nossa, que música de Deus. A gente não fica lá, porque foi fulano que fez, foi ciclano. Não, foi o próprio Espírito Santo que fez, usou de uma voz de uma pessoa, usou de um instrumento e fez, e aquilo ficou uma obra que foi feita para a honra e glória de Deus. Então, nós estamos construindo uma obra que é para alcançar almas. Lá virando a página, voltando aí, no capítulo 11, versículo 1, lembra que eu falei da imitação, né? Então, lá no capítulo 11 vai dizer assim, ó. Só para você, só voltar a página aí, da 1474. Paulo disse assim aos coríntios, e nós vamos debulhar um pouquinho isso. Tornai-vos meus imitadores como eu sou de Cristo. Guarda isso para você. Paulo já estava, olha que interessante. Nós estamos falando, gente, de Paulo apóstolo. Se você tiver a oportunidade de ler sobre a vida de Paulo, para mim, eu, particularmente, eu sou fã de São Paulo, pelo estilo. Tem dois que são, assim, um estilo muito, porque talvez seja assim, bruto, né? São Paulo muito estudado e São Pedro bruto mesmo de natureza, uma porta. Jumento batizado, como diria, com todo respeito a São Pedro. Por que eu estou falando isso? São Paulo era o perseguidor dos cristãos. Judeu, doutor, perseguidor dos cristãos. Um belo dia aconteceu o que com ele? Ele literalmente caiu do cavalo. Sabe a história? E aí Jesus apareceu, ouviu a voz, ficou cego, caiu do cavalo. Por isso que tem essa expressão, caiu do cavalo, nasceu daí. Fulano caiu do cavalo. Caiu do cavalo porque São Paulo, para converter, caiu do alto da sua vaidade. Mas olha que interessante. E ele passou a ser cristão, os próprios cristãos duvidavam dele,
mas ele foi um instrumento tão usado, tão ousado e tão usado. Se hoje tem missão e restauração, se tem grupo de oração aqui, se nós oramos em línguas, se nós conhecemos a Jesus, foi por causa da ousadia deste homem. E olha como é que ele é abusado no texto. Porque se você for ler aqui na base da fiscalização da internet, imagine o Ronaldo falando isso. Tornai-vos meus imitadores. Pense a Juliana falando isso. Vocês têm que ser os meus imitadores. É muita pretensão, não é não? Mas isso não é pretensão, isso é convicção de que, o próprio São Paulo disse, né, que se ele morresse era lucro, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ou seja, ele já queria morrer, porque sabia que ia alcançar a graça de Deus, mas ele ainda ficava por conta dos irmãos, entende a concepção? E aqui ele diz isso, não é falsa modéstia, é a modéstia da lâmpada. Ele sabia que ele era um instrumento de Deus, ele sabia que ele já tinha caído do cavalo e que ele já tinha dado sua resposta para o Senhor, e a convicção dele já saiu desse nível de Instagram, gente. Eu vou sempre falar de internet porque está um nojo. Outro dia eu vi uns irmãos separados aí brigando por causa de uma música. Amém. Brigando por causa de uma música lá, de uma canção, de um hino. E aí o compositor dizia, porque eu tenho 200 mil seguidores. Se hoje ele tem 300 mil é por causa da minha música. Meu Deus do céu. Que ponto que chega? As pessoas são medidas pela quantidade de seguidor que tem numa rede social. Não se trata disso. Se trata de uma convicção de alguém, como diz o Evangelho, né? Que encontrou o reino de Deus. Porque não tem cabimento você estar aqui na segunda-feira. Geralmente a segunda-feira é o dia mais dificilzinho, né? Chega aqui 15 para 6, não sei de onde vocês brotaram, foi rápido, né? O povo já estava 15 para 7 aqui, aliás, já estava todo mundo aqui, fidelidade, resposta. E está aqui até agora, né? Já 8h30 da noite, sentados, já oramos, já louvamos e estamos na fidelidade. Igual o povo lá de Formosa, a gente foi no encontro, tocar no encontro Desperta Formosa, o encontro no domingo que acabou 9 horas da noite. Eu nunca tinha tocado um encontro que acabasse 9 horas da noite no domingo. E um povo feliz, um povo cheio de Deus. Isso é resposta. Isso é ser resposta na vida do outro. E eu queria que você pegasse lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Deixa eu pegar aqui também. Gálatas 6, versículo 2. E o que é mais interessante nessa nossa vida de comunidade, que eu queria que você refletisse, né? Quando eu falava de almejar, eu já ouvi pessoas falando assim, cuidado, hein? Cuidado com a vaidade. Eu lavei banheiro, eu fiz comida, eu lavei panela, mas hoje Deus me honrou e eu estou aqui, tipo pregando, tipo conduzindo, cantando. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Acho que eu não me recordo, porque a gente já tocou em muito encontro, já trabalhou muito encontro, mas eu não me recordo de ter lavado o banheiro, talvez em algum encontro assim, bem lá no comecinho. E aí você deve falar, porque é o bam, porque toca. Não, é porque eu vou explicar uma coisa, na didática de Deus. Gálatas 6, versículo 2. Na dinâmica de Deus. Para Deus não tem diferença, por isso que é todo mundo bonito. Para Deus não tem diferença se você toca, se você canta, se você prega, se você tem seguidor no Instagram.
ou se você é uma pessoa invisível, que só limpa o banheiro, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas pensam que é um mérito, sabe? Ah, mas é porque o reconhecimento não é, gente. Nosso reconhecimento é o céu. Você pode passar a vida toda limpando o banheiro, talvez reclamando, né? Querendo ser reconhecido. Ou o contrário, passar a vida toda tocando violão ou cantando e reclamando do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Que talvez você está pensando errado. Você está pensando assim: eu vou ser humilde aqui, nesse serviço, para Deus me dar um melhor. Cuidado, você está caindo dentro da vaidade. Porque não tem mérito aqui. Pelo contrário, com esse negócio aqui é o contrário. Antigamente, eu lembro que na minha época eu comecei, muitos anos atrás, quase 30 anos,